Se você é microempreendedor individual e não quer ter dor de cabeça aí com a Receita Federal, fica aqui comigo nesse vídeo, cara, que eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer o seu imposto de renda anual. Tudo isso de forma simples, rápida e bem fácil, tranquilo, gente? E eu sei que parece bem difícil, mas calma, é bem fácil na verdade, dá pra fazer aí até do seu celular mesmo, não tem problema. Então confere tudo isso aqui comigo e muito mais aí depois da vinheta. Muito prazer, meu nome é John, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal Motorista de Sucesso, tranquilo? E sem mais enrolação, vamos direto aqui pro tema do assunto, que é o que vocês vieram ver, né? O CNPJ MEI não tem a obrigação legal de pagar um contador, então você não precisa pagar se você não quiser, você mesmo pode fazer a sua declaração aí no conforto da sua casa. Mas normalmente muitas pessoas acabam pagando aí um contador entre 100 a 150 reais aí pra ele fazer a declaração anual no seu lugar. Isso para não ter muita dor de cabeça ou até mesmo aí por medo de alguma coisa dar errada durante o processo que você mesmo vai fazer, né? Mas galera, é um processo literalmente muito simples, bem fácil de realizar e não tem segredo. Então eu vou dar algumas dicas para vocês do que você tem que fazer para fazer tudo isso de forma certa, correta, sem muita enrolação e conseguindo aí fazer todos os anos de forma tranquila. Em primeiro lugar, cara, seria bom se você abrisse uma conta no banco da sua preferência do CNPJ, que seria aí uma conta de empresa. E eu recomendo que seja nesses bancos digitais como o Inter, Nubank, PicPay ou afins, porque normalmente nesses bancos digitais você tem a facilidade de qualquer problema, eventual problema que acontecer, você consegue resolver aí no conforto da sua casa, só usando o aplicativo, a sua conta no banco aí e entrando em contato com o banco. E outra que tudo que você receber a respeito da prestação de serviço desse CNPJ, você vai encaminhar para esse banco, para essa conta de empresa e utilizar aí o banco apenas para fazer os depósitos do que você ganha com valores no CNPJ. Não coloca dinheiro pessoal ou que venha de outras contas e fontes paralelas aí da sua fonte de renda, ou até mesmo que venha de outras pessoas. Usa apenas pro recebimento da sua prestação de serviço com o seu CNPJ. E gente, isso vai facilitar muito o seu trabalho na hora de puxar os extratos do que você ganhou durante todos os meses em relação ao ano que você vai fazer a declaração do imposto de renda. E eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai me agradecer muito depois, porque vai agilizar demais a sua vida. Fazer pagamentos com essa conta ou até mesmo transferir aí para que você consiga sacar esse dinheiro, não tem problema, tudo bem, pode fazer. O que você não pode fazer é injetar um dinheiro de fora para essa conta CNPJ, tá bom? Que é para você ter um melhor controle aí do que você ganha. Outra questão muito importante é você não deixar de pagar suas mensalidades do MEI, porque você não sabe o quanto isso é importante e fundamental para você. Além de você ter diversos benefícios aí, como a própria contribuição do INSS para você que quer se aposentar, tem auxílio doença, pensão por morte, o auxílio maternidade para você que é mulher gestante. Então, cara, tem muita coisa que você se beneficia pagando todos os meses. E se você não paga mensalmente e decidir cancelar seu CNPJ no futuro, a dívida do seu CNPJ é transferida para o seu CPF. Ou seja, ela não some se você deixar de pagar seu CNPJ e depois cancelar ele vai para o seu CPF, lembre-se disso. E lembrando também que essa declaração ela deve ser feita até o dia 31 de maio de cada ano. Então se você atrasar, tem uma multa aí de no mínimo uns 50 reais. Então é bom se organizar aí para fazer certinho aí sem ter mais empecilhos. Agora vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar o passo a passo aí. Lembrando que é o mesmo método caso você queira usar o seu celular, né, seu smartphone, para estar realizando o procedimento passo a passo é basicamente igual. Então você vai fazer o seguinte, você vai no Google e você vai pesquisar por declaração de imposto de renda DAS N, que é o lugar também onde você faz o pagamento das suas guias DAS. Então você vai clicar no site do gov.br, que é a declaração anual de faturamento DAS N. Toma cuidado com sites paralelos porque normalmente podem te cobrar o serviço ou podem ser falsos e perigosos, tranquilo? Entrou na parte do gov.br aqui, gente, você vai entrar nessa aba de declaração anual de faturamento. Você pode ler aqui certinho e entregar declaração anual de faturamento. Você clica aqui na parte direita. Então ele vai pedir para você pôr seu CNPJ, né, para acessar aí seu espaço de MEI. Lembrando que para acessar esse local do seu MEI, você não precisa colocar nenhuma senha. Então não precisa ficar com medo se você não lembrar, porque não tem. Depois de logar no Simples Nacional,
você vai estar na aba declarar e retificar, vai aparecer seu nome e seu CNPJ ali em cima. E aqui embaixo no iniciar vai ter o ano de calendário, que no caso é o ano que você pretende fazer a declaração do MEI, e o tipo de declaração que vai aparecer automaticamente ao selecionar o ano. E nessa mesma aba de ano calendário vão ter os anos anteriores que você pode ter declarado caso tenha feito com algum contador ou você mesmo, mas caso tenha sido o seu primeiro ano de criação do MEI, vai ter apenas o ano anterior, que é o que você pretende fazer a declaração. E nesses anos anteriores pode estar escrito retificar, mas não se preocupa, isso é apenas caso você precise alterar a declaração antiga que você já tenha realizado. Caso contrário, tá tudo certo, pode deixar do jeito que tá. Nesse caso aqui, gente, eu estou fazendo a declaração para outra pessoa, para que ela consiga fazer o imposto de renda, e tô gravando aqui para vocês terem uma ideia de como é que faz. E uma coisa importante de ressaltar também é para você não se assustar caso você encontre apenas o ano anterior, porque é justamente ele que você tem que fazer a declaração, porque já fechou o ciclo anual e você vai fazer a declaração de imposto de renda referente àquele ano. Mas então selecionou 2024, vai aparecer o tipo de declaração, original vai aparecer automaticamente, é só clicar em continuar. Então você vai chegar na área de informar o valor da receita bruta anual, lembrando que é sem descontos, foi tudo que você recebeu de forma bruta e não líquida, então não é para descontar gasolina, não é para descontar as despesas que você teve realizando esse serviço, é tudo de forma bruta. Nós entregadores que trabalhamos com prestação de serviço, o interessante pra gente é essa aba da direita, a receita de prestação de serviço. Então nessa aba você vai colocar o valor total referente a tudo que você ganhou com essa prestação de serviço. Eu vou dar o exemplo aqui dos 48 mil reais, mas óbvio que vão ter variações aí, você tem que incluir inclusive os centavos. E lá embaixo vai aparecer o mesmo valor que é a receita bruta total. Mas se o seu MEI tiver duas categorias e você trabalhar com comércio e indústria junto com a prestação de serviço, lembrando que você vai ter que dividir esse valor e vai aparecer a receita bruta total lá embaixo. Mas para você que é somente entregador, né, trabalha com transporte de passageiros ou transporte de entregas por aplicativo, é interessante apenas a área da direita de prestação de serviço. Lembrando que no MEI você pode empregar até uma pessoa com seu CNPJ. E se você tiver empregado aí registrado na carteira de trabalho, você tem que definir que tem ali embaixo. Senão você coloca não mesmo e continua, beleza? Lembrando que para você fazer a declaração de forma certa, você tem que pelo menos ter gerado as guias das mensalidades do seu MEI, né? Então se você não tiver gerado elas, você não vai conseguir chegar nessa tela e vai aparecer esse erro aqui na tela, tá bom? Mas o interessante mesmo é que você pague elas mensalmente todos os meses, que é a garantia de que você tem esse MEI de forma ativa. O exemplo que eu tô dando aqui é de uma pessoa que não pagou mensalmente as guias do MEI, porém ele fez a geração aí dessas guias e ele tá conseguindo comprovar o imposto de renda anualmente. Lembrando que se você quiser saber como que faz o pagamento dessas guias ou até mesmo gerar esses PDFs dessas guias aí para você pagar, tem outro vídeo aqui no canal muito interessante, é só acessar, beleza? E depois de ver um resumo aí das suas guias DAS, você vai descer e clicar em transmitir. Então você vai para a próxima tela em que a declaração foi transmitida com sucesso, ou seja, você finalizou a declaração do imposto de renda. Eu recomendo que você gere esse recibo de entrega e guarde ele com você, que é uma garantia de que você comprovou o seu imposto de renda daquele ano. E agora que você já entendeu como faz, só um alerta aí para vocês. Cuidado para não confundir o imposto de renda de pessoa física com esse aqui de pessoa jurídica, que é do seu CNPJ, porque são diferentes e eu vou te explicar. Se você tiver um lucro alto ou passou da faixa de isenção, pode ser que você tenha que declarar como pessoa física também, que o teto é outro e é outra questão que eu posso falar no próximo vídeo. E lembrando que mesmo que você não tenha nenhum faturamento no ano com seu CNPJ, ainda assim você precisa declarar. E se você encerrou o seu MEI no meio do ano, a declaração ela ainda passa a ser obrigatória, só que até o mês em que você trabalhou com esse MEI. Então seria até o mês que você fechou o seu MEI. E se você ultrapassou o limite de 81 mil reais aí, que é o teto do MEI, você pode ter que migrar para a categoria ME e pagar impostos retroativos aí. E nesse caso não tem jeito, eu recomendo que você busque um contador para te orientar certinho aí sobre o que você vai fazer. E se esse vídeo aqui te ajudou, cara, me deixa aquele like, comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida em relação a algum dos pontos que eu falei para vocês e se inscreve para mais dicas aí sobre MEI. Lembrando que eu trabalho com transporte de aplicativos e entregas por aplicativo, então eu falo sobre esse assunto em diversos momentos aqui do canal, seria muito interessante que você desse uma olhada. No demais é isso, tamo junto, um forte abraço
abraço e até o próximo vídeo.